Rudolf Steiner, ele descobriu algo sobre o silêncio, algo que a maioria das pessoas simplesmente não consegue entender. E não é coincidência que aqueles que alcançam o verdadeiro sucesso guardam seus planos em absoluto silêncio, até que eles se materializem completamente. A razão não tem nada a ver com estratégia ou modéstia, é pura física espiritual. Já reparou? Aquele projeto que te deixava tão animado, aquele sonho que parecia ganhar vida dentro de você. No instante em que você o compartilhou com alguém, a energia simplesmente se esvaiu. De repente, você não sente mais aquele fogo. A motivação desapareceu. E você fica ali, se perguntando: o que aconteceu? Você pensa que é falta de disciplina, que você não tem força de vontade, mas a verdade que Steiner revelou é muito mais profunda e talvez um pouco assustadora. Quando você falou, você não perdeu apenas a motivação, você perdeu a força etérica, a energia vital que estava moldando aquela realidade. E agora, eu vou te mostrar exatamente o que acontece no mundo espiritual quando você abre a boca antes da hora. Mas antes, eu preciso que você entenda uma coisa. Este conhecimento que eu estou prestes a revelar era guardado a 7 chaves nos círculos de sabedoria ancestral. Só quem passava pelos graus de iniciação tinha acesso. Porque quando você compreende como a criação funciona no plano etérico, você se torna, literalmente, um perigo para as forças que querem manter a humanidade adormecida. Steiner não estava brincando quando disse que a palavra é força criadora. Ele não estava sendo poético. Ele estava descrevendo uma mecânica espiritual precisa. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso não é metáfora, é física do mundo espiritual. Toda a criação começa no campo energético pessoal, antes de qualquer coisa existir no mundo físico. Ela existe como forma no plano etérico. Steiner chamava isso de energias criadoras. São essas energias que pegam a semente e a transformam em árvore, que pegam o embrião e o transformam em um ser humano, que pegam um pensamento e o transformam em realidade material. E aqui está o segredo que vai mudar tudo para você. Essas energias criadoras são extremamente sensíveis à palavra falada, porque a palavra é vibração etérica. Quando você fala, você não está apenas movendo o ar, você está moldando substância etérica. Você está, literalmente, criando formas no mundo invisível. Quando um sonho nasce dentro de você, ele é uma semente no seu campo energético pessoal. Steiner dizia que todo pensamento criador gera primeiro uma imagem no corpo astral. Essa imagem então desce para o campo energético, onde as energias criadoras começam a trabalhar. É como um molde invisível. A realidade física vai se organizar ao redor desse molde, até que a forma se complete. Mas esse processo requer uma coisa: concentração de força etérica. Pensa numa chaleira fervendo. A água só ferve quando o calor se acumula, se concentra. Se você fica tirando a tampa, deixando o vapor escapar, a água nunca ferve. É exatamente isso que acontece quando você fala sobre seus planos antes da hora. A força etérica que deveria estar concentrada, alimentando aquele molde invisível, se dispersa, e não se dispersa para o nada, ela se dispersa para quem está ouvindo. E aqui está a parte que vai fazer você repensar cada conversa que você tem. Quando você conta seu sonho para alguém, você está transferindo força etérica para o campo energético daquela pessoa. Steiner chamava isso de influência etérica. A pessoa pode não ter a menor consciência disso, mas o campo energético dela recebe aquela imagem, aquela vibração, aquela força. E na maioria dos casos,
Você sabe o que acontece? A pessoa devolve essa força de volta para você, só que distorcida, contaminada pelas dúvidas dela, pelos medos dela, pela inveja sutil que ela nem sabe que sente. E essa força distorcida volta e enfraquece o molde etérico que você estava criando. Você já viu alguém te dar aquele sorriso de apoio, te desejar boa sorte, mas você sente algo estranho, algo que não fecha? Isso não é paranoia. É o seu corpo etérico percebendo que a força que voltou, não voltou limpa, voltou com interferência. E olha, a pessoa não precisa ser má, não precisa ter intenção consciente de te sabotar. A maioria das pessoas vive completamente inconsciente do que acontece no plano etérico. Mas inconsciência não anula a lei espiritual. A lei funciona do mesmo jeito. Steiner explicava assim: quando você tem um sonho grande, uma missão de alma, forças espirituais superiores estão trabalhando através de você, seu mentor espiritual, hierarquias superiores. Estão organizando coincidências significativas, abrindo portas, preparando o caminho. Mas esse trabalho é sutil, é invisível. Funciona através de fios etéricos finíssimos, e quando você fala prematuramente, você corta esses fios. É como se você pegasse uma planta que está brotando no escuro, debaixo da terra, e arrancasse antes da hora só para mostrar para alguém. Você mata a planta. O silêncio é o escuro, é o útero espiritual onde a criação está germinando. Pessoas bem-sucedidas, conscientemente ou não, entendem isso. Elas sabem que existe um tempo de gestação, um tempo onde a coisa precisa ficar invisível, protegida, em silêncio absoluto, só quando a força formativa completou o molde etérico. Quando a estrutura invisível está sólida, aí sim você pode falar. Porque agora a criação tem força própria. Não depende mais da sua energia concentrada, mas antes disso, cada palavra é um vazamento de força criadora. E tem algo ainda mais profundo aqui. Steiner revelou que existem influências negativas, entidades espirituais que se alimentam de força etérica humana. Ele chamava essas entidades de seres arimânicos e seres luciferianos. Elas não têm corpo físico, então não podem criar diretamente no mundo físico, mas podem sugar a força etérica de seres humanos. E sabe quando essas entidades têm mais facilidade de sugar sua energia? Quando você dispersa essa energia falando, porque aí você criou uma brecha, uma saída, e elas entram por ali e sugam o que você está criando. Você fica sem entender por que aquele projeto morreu, por que aquela ideia não foi para frente. Não foi falta de talento, foi vampirismo espiritual que você mesmo autorizou quando abriu a boca. Steiner dizia que o iniciado aprende 3 coisas básicas: saber, querer e calar. Saber é ter o conhecimento espiritual. Querer é ter a vontade dirigida, a intenção pura. Mas calar é a proteção. É o que mantém o conhecimento e a vontade seguros até que se manifestem. E olha a ironia. A pessoa que mais fala sobre o que vai fazer é justamente a pessoa que nunca faz nada. Porque toda a energia que deveria ir para a ação está sendo gasta em palavra. Ela está constantemente vazando força etérica. Não sobra nada para a criação. Enquanto isso, a pessoa verdadeiramente bem-sucedida está em silêncio, trabalhando, acumulando força, concentrando energia no molde etérico. E quando finalmente aquilo se manifesta no mundo físico, todo mundo fica surpreso. De onde veio isso? Como ela conseguiu? E a resposta é simples. Ela não dispersou. Ela guardou a força até que a criação estivesse completa. Sim. Ela esperou o momento certo, mas existe uma sutileza aqui que eu preciso te mostrar. Não se trata de nunca falar de nada.
é sobre o timing espiritual. Rudolf Steiner ensinava que existe um momento certo para revelar, e esse momento não é quando você está empolgado, não é quando a ideia acabou de chegar. O momento certo é quando a estrutura do seu campo energético pessoal já está formada. Como você sabe quando chegou nesse ponto? Você para de sentir aquela necessidade urgente de contar para alguém. Aquela ansiedade por validação externa desaparece. Você simplesmente sabe. E aí, quando você fala, você não está mais vazando energia, você está irradiando. É diferente. A energia não sai de você, ela se expande de dentro de uma estrutura já completa. Pensa na diferença entre um balão vazio e um balão cheio. Se você fura o balão vazio, não sai nada. Ele já está vazio. Mas se você enche o balão completamente, e aí faz um furinho, o ar sai com força, propulsão. É assim que funciona falar no momento certo. Você já encheu o balão etérico, seu campo energético pessoal, completamente. Agora a palavra tem poder. Ela manifesta, ela não dispersa. E isso nos leva a um dos conhecimentos mais perigosos que Rudolf Steiner revelou sobre os mestres iniciados. Eles usavam o silêncio como arma espiritual, não no sentido de machucar ninguém, mas no sentido de proteção absoluta da missão. Quando você está carregando um conhecimento espiritual importante, quando você está executando uma missão de alma, você tem inimigos espirituais, influências negativas, energias que querem impedir que aquilo aconteça. E a forma mais eficaz de você se proteger é não dar informação. Porque no mundo espiritual, informação é acesso. Quando você fala sobre o que está fazendo, você está literalmente criando um cordão de energia entre você e quem ouviu. E por esse cordão, forças hostis podem rastrear você, podem interferir, podem enfraquecer sua criação. Mas se você não fala, não tem cordão, não tem acesso, você está invisível espiritualmente. E esse era o segredo dos círculos de sabedoria ancestral. Silêncio absoluto sobre o trabalho interior. Você podia estar passando pelas maiores transformações espirituais da sua vida, desenvolvendo poderes espirituais, tendo revelações profundas, e não falava nada para ninguém, porque falar seria criar vulnerabilidade. Steiner viveu isso na própria pele. Quando ele começou a revelar conhecimentos esotéricos publicamente, ele foi atacado de formas que você nem imagina, não só no plano físico, principalmente no plano espiritual. Influências negativas tentaram bloquear o trabalho dele, tentaram distorcer os ensinamentos, tentaram até mesmo atacar a saúde dele. E sabe por que essas entidades tiveram esse acesso? Porque Steiner quebrou o silêncio iniciático. Ele decidiu que a humanidade precisava daquele conhecimento, mesmo sabendo o preço que ia pagar, e pagou. Mas ele fez isso conscientemente. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele tinha proteção espiritual suficiente para aguentar. Mas você tem essa proteção. Porque se você fica aí falando da sua missão, dos seus planos espirituais, das suas revelações, antes de ter desenvolvido força energética suficiente, você está se expondo a ataques que não tem como se defender ainda. E aí você vai entender por que aquela pessoa espiritualizada que fica postando todo dia sobre despertar, sobre missão de alma, sobre ser luz, nunca parece evoluir de verdade, porque está vazando tudo, está dispersando toda a força energética em necessidade de reconhecimento externo. Enquanto isso, a pessoa que realmente está evoluindo está calada, trabalhando em silêncio. Steiner dizia: observe a natureza. A semente germina no escuro, debaixo da terra, em silêncio absoluto. Só quando a planta está forte o suficiente
Ela rompe o solo e aparece para o mundo. Se você tentar fazer a semente germinar na luz, exposta, ela morre. É lei da natureza e é lei do espírito também. Toda grande criação precisa do útero escuro do silêncio. Precisa dessa proteção até estar forte o suficiente para existir por conta própria. Você quer ver isso funcionando no mundo real? Olha para Jorge Paulo Lemann, quando ele estava construindo a Ambev. Ninguém sabia. Silêncio absoluto. Nem os funcionários sabiam a estratégia completa. Cada um cuidava de uma parte. Mas só Lemann tinha a visão geral. E ele não falou nada para o mercado até estar tudo pronto. Quando ele anunciou a fusão, a força energética estava completamente concentrada. O molde estava formado. A criação estava completa no plano invisível. Aí sim ele falou. E quando falou, não vazou energia, irradiou manifestação. A Ambev já estava pronta. A palavra só revelou o que já existia. Agora compara com aquela pessoa que fica postando todo dia sobre o negócio que vai abrir, o livro que vai escrever, o projeto que vai lançar. 5 anos depois, cadê? Nada. Porque gastou toda a energia criadora em palavra vazia, em validação de ego. Enquanto isso, o cara que realmente abriu o negócio estava calado, trabalhando. E aqui vem uma verdade que vai doer. A necessidade de falar sobre seus planos é sinal de fraqueza energética. Steiner era direto nisso. Quando o eu superior está forte, quando a vontade está alinhada com a missão de alma, você não sente necessidade de aprovação externa. Você simplesmente faz. Mas quando o ego inferior está no comando, quando é insegurança disfarçada de entusiasmo, aí você precisa falar. Precisa que alguém te diga que é uma boa ideia. Precisa de reconhecimento antes mesmo de ter feito qualquer coisa. E isso é exatamente o oposto de como funciona a criação espiritual verdadeira. O iniciado trabalha a partir do eu superior. E o eu superior não precisa de plateia. Ele é a testemunha silenciosa de si mesmo. Ele sabe o que está criando. Ele sabe que vai se manifestar. Não precisa de confirmação externa porque tem confirmação interna absoluta. E quando você desenvolve isso, quando você aprende a manter seus planos em silêncio sagrado, algo muda na sua energia. As pessoas sentem, elas não sabem explicar, mas sentem que você tem poder, porque poder espiritual verdadeiro é silencioso, é contido, é denso. A pessoa fraca espiritualmente está sempre falando, se explicando, se justificando, tentando convencer. A pessoa forte espiritualmente simplesmente é e faz em silêncio até que a realidade física manifeste o que ela criou no invisível. Steiner ensinava um exercício poderoso para os estudantes de antroposofia. Por um mês inteiro, não falar sobre nenhum plano futuro, literalmente nenhum. Alguém pergunta o que você vai fazer no fim de semana? Você desvia. Alguém pergunta sobre seus projetos? Você muda de assunto. Um mês inteiro guardando tudo em silêncio absoluto. E sabe o que acontece? No início você sente uma ansiedade terrível, porque o ego está acostumado a usar a palavra como válvula de escape, como forma de aliviar a tensão interna. Mas quando você não pode falar, a tensão não se alivia, ela se acumula, ela se concentra. E essa concentração de força é exatamente o que você precisa para criar. É desconfortável? Extremamente. Mas todo desenvolvimento espiritual é desconfortável. Você está indo contra padrões de milhares de anos de condicionamento humano. Está reprogramando seu campo energético pessoal. Isso não acontece suavemente. E depois de um mês, você percebe que aqueles planos que você guardou em silêncio começaram a se mover sozinhos. Coincidências significativas aparecem.
portas se abrem, pessoas certas chegam. Porque a força etérica que você manteve concentrada criou um campo magnético no plano invisível, e esse campo atrai as circunstâncias necessárias para a manifestação. Mas olha o que acontece com quem não faz isso. A pessoa tem uma ideia, conta para 10 pessoas, metade delas joga dúvida, a outra metade dá opinião não solicitada. A força etérica que deveria estar concentrada na criação agora está espalhada em 10 direções diferentes. E a pessoa fica confusa. Será que devo fazer assim ou assado? Será que fulana tem razão? E quanto mais opiniões ela busca, mais fraca fica a criação. Porque cada opinião é uma força externa tentando moldar aquilo que deveria ser moldado só pela vontade dela. E no final, o que nasce não é nem a ideia original. É uma salada mista de influências externas. E quase sempre morre antes de se materializar completamente. Rudolf Steiner via isso acontecer o tempo todo. Almas com potencial enorme. Missões importantes, completamente travadas, porque não conseguiam manter silêncio, porque precisavam de validação constante. E ele dizia: o silêncio é a primeira prova. Se você não consegue guardar seus planos em silêncio, você não está pronto para manifestá-los, porque manifestar algo grande no mundo requer força espiritual imensa. E se você não tem força nem para segurar a língua, como você vai ter força para segurar a criação quando as dificuldades aparecerem? Quando o mundo físico resistir, quando os obstáculos surgirem, o silêncio é treino de vontade, é fortalecimento do eu superior, é disciplina etérica. E sem essa disciplina, você vai continuar sendo aquela pessoa cheia de ideias que nunca saem do papel, cheia de potencial que nunca se realiza. Agora, tem algo que preciso te revelar sobre o tipo de silêncio que estou falando. Não é silêncio passivo. Não é você ficar quieto porque tem medo ou porque é tímido. É silêncio ativo. É você conscientemente escolhendo não dispersar energia. É você deliberadamente mantendo a força concentrada. É a diferença entre não falar porque você não tem nada a dizer e não falar porque você está guardando poder. Um é vazio, o outro é cheio. E as pessoas sentem a diferença. Quando você está em silêncio ativo, você irradia presença. Mesmo sem falar nada, as pessoas sentem que tem algo acontecendo com você. Tem uma força, uma densidade, e isso atrai respeito natural. Admiração, curiosidade, mas tem algo mais profundo ainda que Rudolf Steiner revelou sobre isso, e é aqui que a coisa fica realmente poderosa. Ele revelou que existe um som primordial no universo, um logos cósmico, e que a capacidade humana de falar, de criar palavras, é uma participação nesse logos. Quando você fala, você não está usando uma ferramenta humana aleatória. Você está usando um poder divino que foi dado à humanidade. E todo poder divino tem uma regra. Ele só funciona quando usado com consciência e responsabilidade. Se você usa de forma leviana, dispersa, sem propósito claro, o poder se volta contra você. Destrói ao invés de criar. É por isso que existe aquela expressão: cuidado com o que você deseja, porque pode se realizar. Mas a versão mais precisa seria: cuidado com o que você fala, porque você está literalmente moldando realidade etérica. E essa realidade vai se manifestar. Quer você queira ou não. Quando você fala sobre um medo, você está dando forma etérica àquele medo. Quando você fala sobre uma dúvida, você está fortalecendo aquela dúvida no plano invisível. E quando você fala sobre um sonho antes da hora, você está dissipando a força formativa que deveria estar concentrada.
Rudolf Steiner ensinava que o Cristo cósmico é o Senhor do karma, e o karma é simplesmente causa e efeito no plano espiritual. Cada palavra que você fala é uma causa e vai ter um efeito, sempre. Não tem como escapar. Você pode até esquecer o que falou, mas o mundo espiritual não esquece. A forma que você criou com aquela palavra continua existindo no plano etérico, atraindo circunstâncias que correspondem a ela. É por isso que pessoas que vivem reclamando atraem mais coisas para reclamar. Não é lei da atração genérica, é mecânica, etérica, precisa. Cada reclamação é uma forma no campo energético pessoal. E essas formas se juntam, criam um campo magnético e atraem experiências que ressoam com aquela vibração. Mesma coisa com pessoas que vivem falando de escassez. Não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho oportunidade. Cada vez que falam isso, estão reforçando a forma etérica da escassez. E essa forma atrai mais escassez. É inevitável. Mas a pessoa que mantém silêncio sobre suas limitações e fala só da visão, do destino, do que está criando, essa pessoa está moldando formas etéricas de abundância, de manifestação, e essas formas atraem as circunstâncias correspondentes. Rudolf Steiner dizia que o discípulo espiritual precisa aprender a falar como criador consciente. Não jogar palavras ao vento, não falar por falar, mas escolher cada palavra com intenção, sabendo que aquela palavra é um tijolo etérico que está construindo sua realidade futura. E quando você entende isso, quando você realmente absorve isso, você para de falar bobagem. Você para de reclamar. Você para de duvidar em voz alta, porque você sabe que cada palavra está criando forma, e você só quer criar formas que sirvam sua missão de alma. Isso não significa ser falso. Não significa fingir que está tudo bem quando não está. Significa processar as coisas internamente antes de verbalizar. Significa ter domínio sobre sua própria boca. Significa ser senhor da sua palavra, ao invés de escravo dela. E aqui está algo que vai chocar. Rudolf Steiner dizia que existem entidades espirituais específicas que se alimentam de reclamação humana, de dúvida, de medo verbalizado. São influências negativas que literalmente sugam a energia etérica que essas palavras negativas geram. E quanto mais você reclama, quanto mais você verbaliza seus medos, mais você alimenta essas influências negativas e mais forte elas ficam e mais influência elas têm sobre você, até que chega um ponto onde você não está mais controlando sua própria fala. São essas entidades falando através de você. Você já viu aquela pessoa que não consegue parar de reclamar? Mesmo quando coisas boas acontecem, ela acha um jeito de reclamar? Isso não é só hábito mental, é possessão sutil, influências negativas controlando o centro da fala dessa pessoa. E a única forma de quebrar isso é através de silêncio consciente. Você literalmente corta o cordão energético entre você e essas influências negativas, quando para de alimentá-las com palavras negativas. Rudolf Steiner tinha um exercício específico para isso. 7 dias, sem reclamar, nem em voz alta, nem mentalmente. Toda vez que você se pegar com um pensamento de reclamação, você corta, você redireciona, você escolhe o silêncio ou a gratidão, mas nunca a reclamação. E no início é quase impossível. Porque você percebe o quanto você reclama, sem nem notar. É automático. Mas com disciplina férrea, você consegue. E no 7º dia, algo muda. A energia muda. As circunstâncias mudam. Porque você cortou a conexão com as influências que se alimentavam da sua reclamação.
Agora vamos mais fundo, porque tem algo que Steiner revelou sobre manifestação consciente que muda tudo. Ele dizia que quando você quer criar algo no mundo físico, você precisa seguir 3 passos. Na ordem exata: primeiro, pensar; segundo, sentir; terceiro, querer; e só depois disso, falar e agir. A maioria das pessoas pula direto do pensamento para a ação, ou pior, do pensamento para a fala. E aí, a criação nasce fraca, nasce deformada, porque não passou pelo processo completo de gestação espiritual. Quando você tem um pensamento criador, um pensamento que vem do eu superior, do seu destino, da sua missão de alma, esse pensamento precisa primeiro descer até o campo astral. Lá, ele se transforma em sentimento. Você precisa sentir aquela criação, como se já fosse real. Precisa vibrar na frequência dela. E depois que você sentiu profundamente, aí aquilo desce para o seu campo energético pessoal e se transforma em vontade, em intenção concentrada, em energias criadoras puras. E só quando essa vontade está completamente formada no seu campo energético pessoal, aí sim você pode verbalizar. Porque agora a palavra não está vazando energia, está selando uma criação que já está completa no invisível. Mas se você fala antes, se você verbaliza quando ainda está só, no nível do pensamento ou do sentimento, você aborta o processo, a força não chegou até o seu campo energético pessoal, não criou o molde, e quando você fala, dispersa o pouco que tinha. É por isso que pessoas bem-sucedidas parecem ter uma certeza inabalável. Porque quando elas falam, elas já passaram por todo o processo interno. O pensamento já virou sentimento, o sentimento já virou vontade, a vontade já criou o molde energético. Quando elas verbalizam, não é mais desejo, é declaração de algo que já existe no plano invisível e só precisa de tempo para se materializar. E você sabe quem é mestre nisso? Qualquer criança pequena. Steiner dizia que crianças até os 7 anos ainda têm conexão forte com o mundo espiritual. Elas sabem instintivamente como criar. Você já viu uma criança que quer alguma coisa? Ela não fica falando para todo mundo. Ela guarda, ela concentra, ela quer com uma intensidade pura. E muitas vezes consegue de formas que parecem milagrosas. Porque ela criou o molde energético através de vontade pura, sem dispersão em palavra vazia. Mas aí a criança cresce, aprende a falar, e os adultos ensinam ela a usar a palavra de forma leviana. Fala o que você quer. Expressa seus sentimentos, comunica, e quanto mais ela fala, mais ela perde essa capacidade natural de manifestação. Porque está dispersando força, ao invés de concentrá-la. E agora, antes de eu te mostrar o método exato que Steiner ensinava para blindar suas criações através do silêncio, eu preciso te dizer algo. Se você chegou até aqui neste vídeo, você não é uma pessoa comum. Você não está assistindo por acidente. Sua alma reconheceu algo neste conhecimento. Porque é conhecimento da sua linhagem espiritual. Você já carregou isso em outras vidas e está relembrando agora. E esse conhecimento que eu acabei de compartilhar, esse entendimento sobre silêncio como proteção espiritual, sobre palavra como força criadora, sobre campo energético pessoal e manifestação consciente. Isso foi censurado por séculos, por autoridades religiosas. Pessoas foram mortas por saber disso. Porque quando você entende como funciona a criação espiritual, você se torna perigoso para o sistema de controle e manter esse conhecimento vivo, continuar revelando essas verdades de Rudolf Steiner, isso tem um custo. Não é um canal qualquer, é missão. E missão precisa ser protegida, precisa ser sustentada. Se esse vídeo te deu algo de valor, se você aprendeu algo que vai mudar a sua vida,
Os super tanks ali embaixo não é só um apoio financeiro. É você dizendo: essa verdade espiritual precisa continuar sendo revelada. É você se tornando guardião desse conhecimento junto comigo. Quando você clica naquele coração dourado, você está protegendo a missão. Você está garantindo que mais vídeos como esse vão ser criados. Você está se posicionando espiritualmente. Você não é só espectador, você é guardião da verdade de Steiner. Faça parte de quem mantém a antroposofia viva. Clica no Super Thanks, qualquer valor. O que importa não é a quantia, é a intenção. É você dizendo que esse conhecimento vale ser protegido. Agora vamos ao método prático. A técnica de Steiner para blindar suas criações através do silêncio sagrado. Isso é exercício de iniciação. Não é autoajuda. Não é lei da atração genérica. É ciência espiritual precisa. Primeiro passo: identificar o que você quer criar. E eu não estou falando de desejo superficial. Estou falando de algo que vem da sua missão de alma. Você sabe quando é isso, porque a ideia vem com uma força própria. Não é você querendo, é algo querendo se manifestar através de você. Segundo passo: levar esse pensamento para a meditação. Você vai se sentar em silêncio, fechar os olhos e visualizar essa criação como se já fosse real. Mas não é visualização mental superficial. Você precisa descer até o coração, sentir no corpo, vibrar na frequência daquilo que você está criando. E aqui está o segredo que ninguém te conta. Você não visualiza para atrair, você visualiza para construir o molde energético. Cada vez que você mergulha nessa visualização profunda, em silêncio absoluto, você está literalmente esculpindo substância energética, está criando a forma invisível que a realidade física vai preencher. Terceiro passo: você faz isso todos os dias, em silêncio absoluto, sem falar para ninguém, por no mínimo 21 dias. Por que 21? Porque Steiner descobriu que o campo energético pessoal tem ciclos de 7 dias. Em 7 dias, uma forma energética começa a se estabilizar. Em 14 dias, ela se fortalece. Em 21 dias, ela se torna autossustentável. Durante esses 21 dias, se alguém te perguntar sobre planos, sobre projetos, você desvia. Você diz que está trabalhando em algo, mas não entra em detalhes. Você protege o molde energético, como mãe protege o filho no útero. E depois de 21 dias, você vai sentir a ansiedade de validação externa desaparece. Aquela necessidade de contar para alguém morre, porque agora a criação tem vida própria no plano energético. Ela não depende mais da sua força concentrada constantemente. Ela já tem estrutura, já tem forma e vai se manifestar no tempo certo. Aí sim, quando você sentir essa certeza interna, você pode começar a falar, mas não para pedir opinião, não para buscar validação. Você fala para anunciar, para declarar, para irradiar o que já existe no invisível. E quando você fala dessa forma, as pessoas sentem o poder. Elas não questionam, elas não duvidam, porque a sua palavra carrega a densidade etérica de algo que já está formado. Não é mais ideia, é criação em processo de materialização. Quarto passo, e esse é crucial. Durante todo o processo, você mantém disciplina absoluta sobre sua boca em relação a reclamações, dúvidas e medos. Porque qualquer palavra negativa que você verbaliza cria uma forma etérica que contamina o molde que você está construindo. Pensa assim: você está construindo uma casa invisível. Cada visualização silenciosa é um tijolo, mas cada reclamação que você fala é um buraco na parede. E se você faz muitos buracos,
a casa não se sustenta, desmorona antes de se materializar. Rudolf Steiner dizia que o discípulo precisa de pureza de palavra durante o processo de criação. E pureza não significa perfeição, significa intenção consciente. Significa que quando você errar, quando escapar uma reclamação, você percebe, você corrige, você volta para o silêncio. E aqui está algo que vai mudar como você vê conversas. Quando você está nesse processo de gestação de uma criação importante, você precisa evitar pessoas tóxicas, não porque você é melhor que elas, mas porque o campo energético pessoal delas está contaminado com formas negativas. E se você fica muito tempo perto, essas formas interferem com o que você está criando. É proteção espiritual básica. Você não deixa qualquer pessoa entrar na sua casa física. Por que você deixaria qualquer pessoa entrar no seu campo energético pessoal quando você está construindo algo sagrado ali? E isso nos leva ao último segredo que preciso te revelar. Rudolf Steiner ensinava que existe um momento mágico. O momento entre estar acordado e dormir. Aqueles segundos quando você está caindo no sono. Nesse momento, a fronteira entre corpo físico e campo energético pessoal fica extremamente fina. E se você usar esses segundos para visualizar sua criação em silêncio mental absoluto, a imagem desce direto para o campo energético pessoal, sem resistência, sem filtros. É o momento mais poderoso de programação etérica que existe. Então, toda noite, antes de dormir, você visualiza sua criação por alguns segundos. Não precisa ser longo, precisa ser intenso, concentrado e em absoluto silêncio mental. Sem palavras, só imagem, só sentimento, só vontade pura. E o campo energético pessoal pega aquela imagem e trabalha com ela durante a noite inteira. Enquanto você dorme, energias criadoras superiores, seu mentor espiritual, hierarquias, estão moldando a realidade etérica de acordo com aquela imagem. E quando você acorda, o molde está um pouco mais sólido, um pouco mais real. Faz isso por 21 dias consecutivos, sem pular nenhum, e no 22º dia, você vai acordar diferente, porque algo mudou no plano invisível. Sua criação ganhou vida própria. E agora é só questão de tempo até que se manifeste completamente no mundo físico. Mas tem uma regra final, e essa regra é absoluta. Durante todo esse processo, você não pode testar, não pode ficar verificando se está funcionando, não pode ficar procurando sinais externos de que está dando certo. Porque cada vez que você testa, você está duvidando, e dúvida é forma etérica negativa que enfraquece a criação. Você precisa de fé espiritual, não fé cega, fé baseada em conhecimento. Você sabe como funciona a mecânica etérica. Você sabe que se seguir o processo corretamente, a manifestação é inevitável, porque é lei espiritual. E lei espiritual é mais confiável que lei física. Rudolf Steiner comparava isso com plantar uma semente. Você planta, você rega. Você protege, mas você não fica toda hora desenterrando para ver se está germinando. Porque se fizer isso, mata a planta. Você confia no processo. Você sabe que a natureza vai fazer o trabalho dela se você fizer o seu. Mesma coisa com criação etérica. Você faz sua parte. Silêncio, visualização concentrada, disciplina de palavra e confia que o mundo espiritual vai fazer a parte dele. Coincidências significativas, portas abertas, pessoas certas. Tudo vai se organizar ao redor do molde que você criou e quando finalmente se manifestar no mundo físico, vai parecer mágica para quem está de fora. Mas você vai saber,
Não foi mágica, foi ciência espiritual. Foi você usando os poderes de criação que o Cristo cósmico deu à humanidade. Foi você trabalhando como co-criador consciente da realidade. E aí você vai entender por que pessoas verdadeiramente bem-sucedidas ficam em silêncio. Não é modéstia, não é estratégia. É sabedoria espiritual profunda. É entendimento de como funciona a manifestação consciente. É respeito pelas leis do mundo etérico. Agora eu quero saber de você. Você já teve a experiência de contar um sonho para alguém e sentir a energia morrer? Comenta aqui qual foi a última vez que isso aconteceu e se você vai fazer o desafio de 21 dias de silêncio sagrado. Comenta também, porque quando você verbaliza o compromisso, você sela ele no plano etérico. Só que dessa vez, você está verbalizando no momento certo, depois de ter aprendido o conhecimento, com consciência, com intenção, com poder. E se esse vídeo transformou algo em você, se Rudolf Steiner acabou de mudar a forma como você vê silêncio e palavra, você sabe o que fazer. Inscreve-se nesse canal, porque todo vídeo aqui é revelação de conhecimento que foi escondido por séculos. É antroposofia pura, é ciência espiritual, sem distorção. Você não é só espectador. Você é guardião dessa verdade e juntos estamos despertando uma geração inteira para o poder espiritual real que existe dentro de cada alma humana. Rudolf Steiner deu a chave. Agora é sua responsabilidade usar.